E aí, hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um dos maiores desafios de quem estuda. Como é que se continua quando o cansaço simplesmente toma conta? A solução, olha, pode ser muito mais simples do que parece, com uma técnica super poderosa de só 5 minutinhos. Essa pergunta bate fundo, né? Aquela sensação de olhar para uma pilha de livros e a cabeça só consegue pensar em qualquer outra coisa. É um sentimento que trava a gente, que paralisa, mas é exatamente desse ponto que a gente parte hoje. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que sentir essa exaustão é super normal. Não é um problema individual, sabe? É uma experiência que muita, mas muita gente que está nessa maratona de aprendizado compartilha. E olha que interessante, essa exaustão não é só física, ela vem com um combo de sentimentos. A frustração de não render o esperado, a culpa na hora de descansar, a vergonha de se comparar com os outros e até aquele desamparo de sentir que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim o cansaço não vai embora. Isso mostra que o buraco é mais embaixo, é emocional também. Então, o ponto-chave é este. Sentir cansaço não é um sinal de fraqueza de jeito nenhum. Pelo contrário, é um dado. É o nosso corpo e o nosso cérebro dando um sinal bem claro de que a estratégia atual precisa de um ajuste. É mais um pedido de ajuda do que um atestado de incapacidade, entende? Certo, então, se o problema não é fraqueza, qual é o verdadeiro obstáculo? Vamos dar uma olhada diferente para essa questão, porque aí fica bem mais fácil de resolver. A gente costuma pensar que o problema é uma falta total de energia, como se a bateria estivesse no zero e pronto, não tem mais o que fazer. Mas a grande questão, na verdade, é outra. É aquela resistência inicial, sabe? Aquela força que nos mantém parados. É a tal da inércia. E a boa notícia é que quebrar essa inércia exige muito, mas muito menos energia do que a gente imagina. E é exatamente aqui que entra a nossa ferramenta principal. Uma solução que parece boba de tão simples para um problema que parece gigante. A famosa regra dos 5 minutos. A definição é essa aí, bem direta. É um método para a gente meio que enganar a nossa própria resistência. O compromisso não é com a tarefa inteira, que pode parecer uma montanha. Não, o compromisso é com apenas 5 minutinhos dela. Isso, na prática, diminui absurdamente aquela barreira mental para dar o primeiro passo. E para aplicar é tão simples quanto parece. Primeiro, escolha aquela tarefa que está sendo empurrada com a barriga. Segundo, bota um cronômetro para despertar em exatos 5 minutos. Terceiro, e esse é o pulo do gato, começa a fazer, mas sem aquela pressão de ter que terminar tudo. E quarto, quando o alarme tocar, a decisão é livre. Pode parar ou pode continuar. Simples assim. E é por isso que funciona tão bem. O mais difícil é só dar a partida. Uma vez que o corpo está em movimento, o cérebro tende a pegar embalo, a criar o seu próprio ritmo. A tarefa já não parece mais tão assustadora, e na maioria das vezes, a vontade de continuar simplesmente aparece do nada. Beleza, começar é uma parte. Mas como manter o foco e construir um ritmo que funcione no longo prazo? A regra dos 5 minutos é tipo a ignição do carro, mas a gente precisa de um motor para continuar a viagem, certo? Aqui a gente vê a diferença fundamental entre duas ferramentas bem conhecidas. A regra dos 5 minutos é para aquele momento de resistência máxima, para quebrar a inércia. Já a técnica Pomodoro, com seus blocos de estudo e pausas, serve para quando a gente já engrenou. Ela ajuda a gerenciar a energia e a manter a concentração por mais tempo. E por que essas pausas são tão importantes? Porque o nosso cérebro não é uma máquina que funciona sem parar. Ele opera em ciclos, que os cientistas chamam de ritmos ultradianos, e que duram mais ou menos 90 minutos. Depois desse tempo, a nossa capacidade de foco cai naturalmente. Tentar forçar a barra só gera mais desgaste. Portanto, a pausa não é tempo perdido, gente. É parte do processo de aprender. Pausas curtinhas para alongar, respirar, beber uma água. E um detalhe crucial: evite o celular. É o descanso de qualidade que permite ao cérebro guardar o que foi estudado. Ou seja, descansar também é estudar. Agora, vamos para outro pilar essencial que afeta diretamente a nossa concentração, o nosso ambiente de estudos. Basicamente, podemos resumir em 4 pilares. Ter um local só para isso, que não seja a cama, por favor. Isso sinaliza para o cérebro que é hora de focar. Cuidar da postura, porque o cansaço físico acaba com a energia mental. Garantir uma boa iluminação. E claro, o mais óbvio, minimizar as distrações ao máximo. E olha só que legal esse detalhe sobre iluminação. A luz natural é sempre a campeã, não tem jeito. Mas para estudar à noite com foco total, a luz branca ajuda a manter o cérebro mais alerta. Já a luz amarela, mais quentinha, é ótima para relaxar, para uma leitura mais leve antes de dormir.
Usar a luz de forma estratégica é uma ferramenta e tanto. E com isso, a gente chega no coração de toda essa nossa conversa, na grande virada de chave para ter uma produtividade que se sustenta. A ideia é a seguinte: não dá para ficar esperando a motivação bater na porta para depois começar a agir. É o contrário. A gente age primeiro, nem que seja por míseros 5 minutos, e é essa pequena ação que cria o embalo, o momentum, que por sua vez gera motivação para continuar. É sobre ter um sistema e não depender de um sentimento. E se fosse para resumir tudo o que a gente viu hoje em uma única frase, seria essa: simples, direta e que pode mudar o jogo. A vontade vem depois da ação, então é só começar. E para a gente fechar, fica aí essa pergunta para pensar. Qual é aquela tarefa que parece impossível, mas que dá para começar com apenas 5 minutinhos ainda hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma mudança gigantesca. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.